A Polícia Federal deflagrou hoje a 23ª fase da Operação Lesa Pátria para identificar justamente os financiadores desses atos golpistas do 8 de janeiro. E aí foram, como disse o Cacai, 46 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. E aí esse alvo do mandado de prisão preventiva foi o Wagner Ferreira Filho, que é um microempresário baiano. Ele teria pago R$24 mil para fretar um ônibus de manifestantes de Salvador até Brasília. A gente viu vários ônibus que foram para a capital federal nesse dia. Informação essa que é da TV Globo. Agora, Cacai e Chicos também, a gente até agora só teve peixe miúdo, né? Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque assim, já há 6 meses eu tenho dito da importância do Poder Judiciário. A gente tem que ver que o Poder Judiciário é um poder inerte, só age se provocado. O Ministério Público mudou agora a direção, então eu espero que comece a tomar uma série de providências. Por sinal, o Procurador-Geral, o Paulo Gonet, fez um discurso bom hoje lá, discurso que diz que a Procuradoria vai responsabilizar todos, independentemente de quem for. Ele fez um discurso bom, um discurso técnico. Eu até quero mandar uma mensagem parabenizando ele, que pode ser uma postura de mudança na Procuradoria. Agora, não tenha dúvida, eu quero saber quem foram os reais financiadores. Eu não quero saber. É importante pegar os financiadores que fizeram a prática que permitiu estar aqui 1.500 pessoas, é claro que é importante. Mas olha, as informações que eu tenho, de quem conhece profundamente o inquérito, é que tem, por exemplo, 18 políticos com mandatos que estão para ser logo responsabilizados, pelo menos ter denúncia, operações contra ele. Tem que ser feito, tem um ano. O que acontece, gente? O Poder Judiciário é um poder lento, não tem como ser. Eles prenderam 1.492 pessoas, isso paralisou o Supremo Tribunal Federal. Por isso é que eu digo, o dia de hoje foi um dia, imagine, eu saí de Florença, fui para Paris, voltei para cá, eu não tenho nenhuma importância na fila do pão, eu queria ter a oportunidade, eu que escrevi tanto, que debati tanto, depois fiquei sabendo dessa hipótese de que eu estava na lista dos que iam ser mortos e tal, aquilo me chocou muito, fiquei muito impressionado com isso. Mas eu penso assim, eu ainda estou dando todo o crédito, agora ao Ministério Público, mais do que nunca, e ao Poder Judiciário, mas está na hora de aparecer, eu concordo com você, Gabi, as pessoas que realmente fizeram a hipótese de ter um golpe de Estado. Nós estamos falando de quebra da soberania nacional, nós estamos falando de ruptura institucional, instalação da ditadura militar. Não pode ser um cara que deu 24 mil para fretar um ônibus. No contexto, ele pode ter importância? Pode. Quando o ministro Alexandre falou disso antes de sair essa operação hoje, à noite eu fui ler depois aqui um pouquinho e tal, outras coisas, lendo um pouco de romance, porque senão a vida fica muito sem graça. Eu falei, pô, que coisa interessante, como é que ele fala de uma coisa que só se passou desapercebido. Aí de manhã cedo, quando eu vi a operação, ou seja, as coisas estão em andamento. Se você for prestar atenção na fala do ministro Alexandre, ele fala assim, todos serão responsabilizados. Os políticos, ele fala isso, os militares, entendeu? Então, para nós, para a democracia brasileira, um ano é uma vida. Para um processo do judiciário de investigação tão complexa, um ano é razoável. Eu ainda estou dando crédito que nós estamos caminhando e caminhando bem, e hoje foi um dia extremamente importante, porque eu acho que houve uma consolidação, o clima estava muito bom. Estava um clima bom, não tinha ninguém ali que chamava atenção de forma diferente. O Lula estava alegre, na hora de ir embora ele veio todo alegre, assim, sabe? Ele estava bem, e as pessoas estavam bem. E tinha a maioria do Supremo Tribunal, quase todos estavam lá. Então, eu acho que foi extremamente importante o dia de hoje. Ok, Chico Sá. Cacai, você estava na lista para ser assassinado? Conta essa história, rapaz. Não, quando o Alexandre deu aquela entrevista dizendo que ele tinha um plano para enforcá-lo. Aquilo me chocou. Eu estava fora do país, eu fiquei muito impressionado. E aí eu me lembrei de um fato que ocorreu, que eu não dei muito valor à época, até escrevi um artigozinho sobre isso. Que eu fui procurado por uma pessoa importante do grupo Bolsonaro, que rompeu com eles, para que eu pudesse advogar contra eles. Eu falei, não, eu sou advogado de defesa, não quero ficar fazendo tags e tal. Ele falou, então vou te contar uma história. A gente fez muitas reuniões na casa deles e existiam as pessoas que seriam eliminadas
com a vitória deles, que aí consolidaria o fascismo. E você seria um dos primeiros que seria mortos. Aquilo me chocou, mas na época eu não falei assim, isso é história de bolsonarista, né? Aí quando o Alexandre falou isso, eu fiquei impressionado. Eu até ontem brinquei com o Andrei, o diretor-geral da Polícia Federal, porque ele deu uma entrevista que realmente tem 30 mil brasileiros que estavam sendo investigados ou seguidos. Exato. Eu falei, Andrés, eu estou muito preocupado, porque se eu não estiver nessa lista de 30 mil, eu estou desmoralizado, né? Aí eu estou completamente desmoralizado, entendeu? E ainda não decodificar e tal. Mas essa história existiu, porque à época eu cheguei a comentar com o pessoal do escritório, falei, olha, esse cara quer que eu advogue para ele diz que eu estou numa lista deles lá e tal. Mas eu, como o Alexandre também falou, olha, eu vi essa história, só que o Alexandre deve ter visto os planos dentro das buscas e apreensões que foram feitas. O meu era do cara que participava do dia a dia desses bolsonaristas mais radicais. Mas eu falo um pouco como o Alexandre falou, assim, não, eles não mataram, tá bom, não vamos tocar a vida, entendeu?